Olá, seja bem-vindo à nossa sala de oração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe poderosamente, grandemente, em tudo quanto você fizer. Que Ele conheça, Ele já conhece, mas que se torne conhecido dEle pela oração, tudo aquilo que você tem como necessidade e que Ele te surpreenda, que Ele te abençoe com a vida, que Ele te abençoe com a graça, com o amor, com a fidelidade, com a misericórdia, com a bondade dEle, sempre, em toda a sua história. Orar faz bem e isso eleva o nosso espírito, fortalece o nosso espírito, refrigera a nossa alma. É por isso que eu quero te ensinar a orar. Ensinar a orar de acordo com a palavra. Ensinar a orar aquilo que a palavra nos ensina. Ensinar como homens de Deus, mulheres de Deus oraram e quais respostas eles tiveram. E em que momentos devemos orar. Como? Às vezes tantas perguntas vêm, por que eu oro? Como eu oro? Em situações difíceis, como eu faço? Quem pode orar por mim? O que eu posso fazer? Como repreender alguma coisa ruim que tenha acontecido? Isso acontece? Isso é real? Isso é possível? São tantas perguntas que temos que às vezes ficamos com dúvida. Mas a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele traz convicção e certeza. E nessa certeza, a palavra nos liberta. Com essa certeza é que essa palavra entra no nosso coração e alinha a nossa mente. Então, mais uma vez hoje, eu quero te inspirar e ensinar você a orar de acordo com a palavra de Deus. E vamos juntos? Hoje eu quero falar com você sobre Paulo, o apóstolo Paulo. E no livro de Atos, Paulo tem tantos momentos de oração. Paulo perseguia os cristãos, consentia, assistia, estava presente quando cristãos eram mortos, perseguidos porque pregavam o evangelho. Mas Jesus o encontra e transforma a vida dele. E agora ele passa para o outro lado. Agora ele se torna um pregador do evangelho. E ele vive tantas situações difíceis e muito interessante, quando existem algumas coisas ruins no caminho. A gente percebe espíritos maus, malignos, diabólicos. Como fazer? Você tem medo? Você fica com medo de acontecer alguma coisa? Assiste programas de televisão, de igrejas, que traz mais medo do que coragem? Como Paulo fez? O que ele fez quando ele se deparou com um espírito do mal, do diabo, maligno? Vamos ler aqui e vamos aprender a orar como Paulo orou diante de situações onde o diabo parece que é tão presente. Está no livro de Atos, no capítulo 16. A partir do verso 16 diz assim: certo dia, indo nós, Paulo e outros, para o lugar de oração, eles estavam indo orar, junto com Silas, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E ali eles foram presos. Olha que interessante. Uma pessoa predizia o futuro, falava as coisas que iriam acontecer de alguma maneira. Só Deus conhece o amanhã. Não há outro que conheça o amanhã. Só Deus. Jesus diz que nem Ele, nem o Espírito Santo sabem o dia da volta. Só o Pai que é Deus, sabe quando, o dia da volta do nosso Senhor Jesus. E pessoas sempre são motivadas por curiosidade, por ansiedade,
por qualquer outro, por busca de poder, por querer governar a sua própria história, a saber o futuro. O que vai acontecer, o que eu faço, para onde eu vou, como será o amanhã. Você já passou por isso? Alguém diz assim, olha, eu estou vendo que amanhã isso mexe com as pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Às vezes pessoas falam, e pode ser Deus falando, mas às vezes não é Deus falando. E pessoas ficam presas a isso. Nesse caso, essa moça, essa mulher, estava possuída de um espírito maligno e perturbando Paulo enquanto ele pregava o evangelho. O que Paulo faz? Paulo chega um momento, diz o texto, que ele fica indignado. Ele não briga, ele não discute, ele não argumenta, ele não leva para as autoridades, ele não publica em redes sociais, ele não faz fórum de debate. O que Paulo faz? Paulo olha para aquela mulher e ele diz simplesmente aquilo que ele pregava e que acreditava, que o nome de Jesus está acima de todo nome e toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra por Deus, o nosso Pai. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, diz, espírito maligno, eu te repreendo e ordeno, sai dela. E no mesmo instante, aquele espírito foi embora. Aquele demônio foi embora. E aquela mulher parou de adivinhar. Olha que coisa interessante. Cuidado, cuidado. Porque às vezes tem gente querendo mostrar o amanhã e não é Deus. É o outro lado. Como diz alguém, é a concorrência. Cuidado com a curiosidade para dominar o amanhã. O diabo é enganador. O diabo é o pai da mentira. Ele quer enganar. E aqui muitas pessoas eram enganadas. Em tempos de futebol, em tempos de ninguém saber quem vai ganhar, aparecem muitas pessoas assim, não é? Dizendo, esse que vai ganhar, esse é que vai ganhar. E a pessoa tenta adivinhar. Às vezes pode dar certo, são chances matemáticas, mas geralmente dá errado. Então, não permita que no seu coração, na sua história, alguém queira adivinhar o seu futuro, trazendo peso sobre a sua vida. Tenha autoridade e ore em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito imundo, saia daqui. E você tem autoridade para isso, como Paulo. Então eu quero orar por você para que essa autoridade esteja sobre a sua vida. E se algo acontecer e você perceber que há algo parecendo com o inimigo, exerça essa autoridade. Não é sua, não é no seu nome, ela é de Jesus, mas entregue a você. Então, em nome de Jesus, você pode orar e repreender esse mal. Pai, assim como Paulo orou, eu sei que cada pessoa, Senhor, que nos ouve, que nos assiste, ela tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado. Basta, Senhor, buscar no Senhor e acreditar que é no seu nome, com a autoridade que o Senhor concede, e dizer em nome de Jesus, seja repreendido o espírito imundo e vá embora. E ele vai, porque ele não pode resistir à autoridade do nome que está acima de todo nome, o sangue precioso de Jesus derramado, que nos deu vitória. Então eu oro, Senhor, para que cada um, que você seja abençoado, abençoada, com autoridade para repreender, no nome de Jesus, todo mal, toda confusão, toda malignidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, no ambiente que você está. Senhor, dê a eles sabedoria e discernimento para ver aquilo que pode ser resolvido, mas também para ver aquilo que precisa ser expulso, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Que Ele te leve para esse lugar de autoridade, onde você, usando e exercendo essa autoridade, vai repreender todo o mal e você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Em nome de Jesus.
Deus te abençoe e até a nossa próxima sala de oração.